de Deus, sejam muito bem-vindas aqui ao Momento Elas. Que alegria enorme ter você aqui comigo para o nosso segundo episódio, Momento Elas. Hoje nós vamos mergulhar em um tema que toca o coração de toda mulher que busca a plenitude, uma alta performance na sua vida. Se você está aqui, é porque, de alguma forma, a sua alma anseia por uma paz. Você já se sentiu sobrecarregada como se carregasse um peso que não te pertencesse? Já sentiu uma mágoa apertando o peito, uma tristeza que paralisa os seus passos, ou aquela culpa que te impede de avançar, ou aquela mágoa no coração, sabe aquela coisa ruim, aquele sentimento de falta de perdão, talvez, que causa uma frustração, uma tristeza e assim por diante? Se a resposta foi sim, alguma dessa questão, esse episódio é para você. Eu sou Maria Bueno, especialista em desenvolvimento feminino, e a minha missão é transformar para Deus transbordar. E hoje nós vamos juntas trilhar o caminho daquilo que nós chamamos de liberdade emocional. Exatamente. Eu quero trazer algo muito precioso para você. O livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, é um versículo maravilhoso, que talvez você já tenha ouvido falar muitas vezes, mas eu quero me aprofundar nele com você. Ele diz assim, olha: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes de vida. Olha que versículo maravilhoso. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Esse é o nosso norte espiritual para esse momento de hoje. Pense no seu coração como se ele fosse um jardim. O que você tem plantado nele? O que vai crescer e dar frutos no seu coração? Se você planta mágoa, se você planta ressentimento, você vai colher uma amargura. Se você planta uma culpa, você colhe uma autossabotagem. Se você planta inveja, você vai colher uma frustração. O nosso coração, nós precisamos guardá-lo. Nós precisamos cuidar desse coração. O maior desafio não é controlar as suas emoções, as emoções que chegam, mas sim decidir o que nós vamos nos alimentar e deixar crescer dentro desse jardim interior. Do que e de que forma você tem alimentado aquilo que está no seu coração? Talvez a mágoa tenha crescido cada vez mais porque você tem alimentado essa mágoa. Talvez essa tristeza do coração que você tem sentido, talvez tenha se alimentado porque você tem alimentado ela. Tem crescido porque você tem alimentado essa tristeza. Talvez a frustração também tenha criado ramificações. Por quê? Porque você também tem se alimentado para que isso ocorresse. Guardar o coração não é você trancar a porta para a dor, não é sobre isso. Mas é você ter a sabedoria de curar as feridas que estão aqui dentro, antes que elas se tornem uma erva daninha que sufoque a sua alegria. É sobre isso. Então, nesse momento, eu quero te convidar, a olhar para o seu coração e ter a certeza de que esse momento é para você, para que você possa estar livre, estar vivendo aquilo que nós chamamos de liberdade emocional. O que é, Maria? O que é essa liberdade emocional que você está falando? Eu vou trazer para você. A liberdade emocional é você libertar-se de sentimentos negativos. É um ato que você tem de coragem, de sabedoria. É um processo de reconhecimento e de ressignificação de situações que você viveu. É a decisão de você olhar para a sua dor, mas você enxergar além da dor. Você entender a sua origem e com ajuda espiritual, ajuda de Deus, do próprio Espírito Santo, você transformar isso numa aprendizagem. É como você tirar um espinho da pele. Dói naquele momento, mas depois a pele vai cicatrizar e a infecção que estava ali não vai se espalhar. É dessa forma. E assim você encontra uma liberdade emocional. Entenda que na vida, o ser humano, ele não vive sozinho. Ele vive de relacionamentos.
E relacionamentos, às vezes, vão ser conturbados, mas eu preciso entender o que de fato aquilo está ferindo ou não o meu coração. Se fere o meu coração, o que eu preciso fazer para que eu viva e não apenas exista diante desse fato? Então, hoje eu te convido a desenvolver essa liberdade emocional, a tirar esse espinho da sua pele, que vai doer, como eu disse, mas depois vai cicatrizar e a infecção não vai se espalhar. Porque quantas famílias estão se destruindo porque a infecção está generalizando? Quantos casais estão contaminando a vida dos filhos porque a infecção está generalizando? Quantas pessoas da própria casa, pessoas da própria família já não conversam mais por conta dessa infecção? Quantos ex-amigos já não se veem, já não conversam mais, já não são mais amigos por conta de situações que foram mal resolvidas e que esse espinho não foi retirado? Eu preciso te dizer, essa liberdade emocional, você não tem que pensar no outro agora, você tem que pensar em você. E quando você decide tirar esse espinho, não é para a dor do outro, é para você. Você não pode tirar o espinho do outro, mas você pode tirar o espinho que está em você. E isso é cuidar do seu coração. Olha o que diz a palavra. Vou pegar ela aqui de novo, novamente. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Se existem situações na sua vida que estão mal resolvidas, se existem coisas na tua vida que estão mal resolvidas, eu preciso te dizer, é porque o seu coração precisa estar puro. É porque você precisa viver essa liberdade emocional a ponto de cicatrizar aquela infecção que se espalha. Só que se não retirar esse corpo estranho que está aí, vai continuar essa infecção e ela pode generalizar. Você sabia que é comprovado já que muitas pessoas que adoecem fisicamente, que trazem doenças físicas, é pela falta de perdão? É pela falta de amor? Quantas pessoas estão doentes dessa forma? Eu tive um caso desse na minha casa, na minha família. Eu cresci vendo uma pessoa muito próxima a mim desenvolvendo um ato de rancor, era constante isso. Tá certo que por toda a sua história de vida, e lá no final da vida, com uma doença incurável, é que eu sinto, eu tenho certeza disso, é que ela pôde ter essa liberdade emocional, onde ela pôde sorrir, onde ela pôde amar, onde ela pôde ser amada, onde ela pôde se livrar dessa dor. Então não espere algo acontecer para você retirar esse espinho. Você mesmo pode fazer isso. E isso não é para o outro, é para você. Entende? É para você. A liberdade emocional não é uma amnésia de você esquecer tudo o que passou. Não, não é sobre isso. Não é você fingir que aquela mágoa não existiu ou que aquela dor não foi real. Isso seria apenas você, como se você estivesse reprimindo a situação. E não é sobre isso. Repressão é como se você colocasse uma tampa numa panela de pressão. E não é você tampar o caso, não é sobre isso. Por quê? Porque se você colocar uma tampa numa panela de pressão, a qualquer momento a pressão pode explodir, não é? Então, a verdadeira liberdade, ela vem da cura e não da negação. Então, não é você negar o que aconteceu, não é você passar como um trator por cima, ignorar, não é isso. É você acolher a sua dor. É você saber exatamente o que aconteceu, mas decidir que essa dor não vai mais te ferir. Decidir que esse espinho, a partir de hoje, não vai mais fazer parte da sua vida. Certa vez, a Juliana, é um nome fictício, uma mulher encantadora, que tinha uma vida excepcional. No entanto, essa mulher ela tinha uma dor imensa com o pai. Por quê? Porque
porque a mãe faleceu e a única coisa que ela trazia do pai é que esse pai tinha traído a mãe. Então ela tinha uma mágoa, uma ferida gigantesca por esse pai. E esse pai casou de novo com a pessoa que ele traiu a mãe. Olha que situação. Mas isso se passaram anos da sua vida. E ela continuava com aquela mágoa. Essa mágoa tornou essa pessoa insegura, desconfiada, ansiosa. É como se ela vivesse uma prisão emocional, construída por quem? Por ela mesma. E nós entendemos toda a dor que ela estava vivendo, mas ela passou por um processo de autoconhecimento. Um processo de autoconhecimento. Nesse processo, ela teve um encontro com Deus, um mergulho profundo no perdão. E ela entendeu que ela precisava soltar o passado. Que tudo o que aconteceu entre o pai e a mãe. Houve ferida. Essa ferida causou essa dor. Essa dor veio para ela também, ela passou por isso, mas a vida dela não podia se resumir àquilo. Ela precisava agir com perdão. E ela entendeu que aquilo não era para o pai, era para ela. E sabe qual foi o resultado quando ela decidiu soltar o passado? Ela se abriu para uma nova história, uma nova realidade, uma nova fase. Hoje ela consegue dormir em paz, ela acorda com esperança. Por quê? Porque ela decidiu perdoar. Ela consegue amar o pai está passando por uma enfermidade e hoje ela consegue amar. E mesmo com toda a situação que ela viveu, não é que ela esqueceu o passado. Mas o passado não direciona mais essa mulher. Por quê? Porque ela soltou o passado, ela tirou o espinho, ela cicatrizou a ferida. E claro que isso foi Deus que ajudou. Talvez você esteja pensando, Maria, mas a dor foi muito grande, eu não consigo perdoar. Eu sei. A dor, ela precisa ser validada, mas não pode te definir. O perdão não é um sentimento, ele é uma escolha diária. A dor, você sente, eu sinto isso, mas tem que ser uma escolha diária, que traz liberdade para você e não para o outro. Eu passei por uma situação muito difícil também. Quando meu esposo, nós entramos num processo de falência da empresa e houve muita mágoa nesse tempo. Feridas abertas. E eu confesso para vocês, jamais eu imaginava que nós pudéssemos passar por aquilo. Até com pessoas muito próximas a nós, pessoas envolvidas. Houve decepção, houve dor, houve angústia, houve choro. E aquilo corroía o meu coração com a decepção, com a perda, com o sentimento ruim, sentimento negativo, de falta de perdão, de se sentir indiferente na vida de uma pessoa que eu tanto amava. E eu me sentia assim. Mas quando eu decidi que o perdão não era para aquela pessoa, que o perdão era para mim, houve uma transformação. Por isso que eu digo para você com toda a certeza do coração. Não é que Deus vai te permitir, vai te dar condições de perdoar. Quando você toma essa decisão, quando você escolhe perdoar, não significa que você tem que conviver com essa pessoa. Mas eu digo para você que isso é possível. Porque hoje isso acontece comigo. Mas por quê? Porque houve uma escolha diária de trazer a liberdade para a minha vida, de dizer não àquele momento e de desejar viver o novo na minha vida. E de ter a certeza que aquilo não era para o outro, mas era para mim. Então talvez você diga, eu já tentei, mas esses sentimentos negativos voltam. E eu posso dizer com convicção para você, isso é normal. Emoções vão e vêm. A diferença é que agora você terá ferramentas para lidar com elas e não deixar que isso te domine. A grande armadilha é você acreditar que se libertar de sentimentos negativos é você deixar para lá, é você engolir o choro. Sabe aquela mania que nós, enquanto pais temos, enquanto mães nós temos de falar para os filhos, engole o choro, engole o choro. Não, isso não é engolir o choro. Porque quando você engole o choro, quando você deixa para lá, você só acumula mágoas. Isso acontece muito em relacionamento conjugal.
Enquanto você não resolve aquilo, enquanto você tampa o sol com a peneira, né? Enquanto isso acontece, você só vai acumulando mágoas. É como se você fingisse que tudo está bem num relacionamento e não está. Então não é sobre tapar o sol com a peneira. A libertação verdadeira é você reconhecer o que você sente, é você entender de onde isso vem, é você ressignificar isso e soltar isso com consciência. É dessa forma. Então, não é você olhar para tudo isso com indiferença. Não, mas é você reconhecer, é você olhar com compaixão para você. Eu quero fazer com você um exercício muito prático de um processo que você pode começar hoje mesmo a desenvolver em você, a acessar essa liberdade emocional que eu digo para você. Assim como tudo na vida, é uma jornada. Assim como tudo que você for fazer é uma jornada. E toda jornada tem que começar de que forma? Com o primeiro passo. Então, se essa palavra faz sentido para você aqui de Provérbios, vou pegar ela aqui de novo para você. Ó. Vou ler na íntegra o versículo para você. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Fonte de vida está aqui no meu coração. Então, se no meu coração está cheio de falta de perdão, está cheio de sentimentos negativos, é a fonte de vida que eu estou tendo. Eu não posso esperar coisas diferentes. É como se eu plantasse rúcula e queresse colher alface. Parece uma comparação boba, não é? Mas é verdade. Então, o que você planta no teu coração, a forma com que você desenvolve a sua vida, a forma com que você trabalha consigo mesmo, é a forma com que você cuida do seu coração. E é onde te traz essa fonte de vida. Então, faça comigo esse exercício prático, lembrando que tudo é uma jornada. E isso também é uma jornada. E toda jornada começa com o quê? O que eu disse? O primeiro passo. Então, o primeiro passo para você curar algo, para você curar algo na sua vida, é você reconhecer. É você saber o que é. É você nomear, é você trazer nome. Deixa eu te falar, olha aqui nos meus olhos. Olha nos meus olhos, eu quero dizer algo para você. Pare de fugir. Olhe para dentro do seu coração. Nomeie o que você sente. É mágoa? Então nomeia. É inveja? Dê nome a isso. É culpa? Dê nome a isso. Você sabe que o que eu sentia raiva. Eu sentia raiva. Era um sentimento que eu desenvolvi com aquela situação, que eu olhava para aquilo e eu não acreditava. Eu pedia a Jesus, eu não pedia para Jesus, olha o sentimento que me levava a fazer. Eu falava assim, Jesus, não me deixe ver essas pessoas. Tire elas de perto de mim. Não me deixe encontrar essas pessoas. Eu pedia isso. Eu não pedia, Jesus, cura essa raiva. Jesus, cura. Não, eu falava, Jesus, tira essas pessoas de perto de mim, porque eu estou com raiva delas. Eu precisei identificar isso. Eu precisei dar nome a isso. Eu precisei nomear isso. Quando você nomeia, você começa a trazer luz, a tirar da sombra e a colocar luz. Então eu comecei a entender, é raiva que eu estou sentindo. Por que eu estou sentindo tanta raiva? E fui nomeando. Porque eu perdi isso, porque eu perdi isso. Porque nesse momento eu fiz isso e fui nomeando. Eu fui trazendo, eu fui tirando a sombra e fui fazendo o quê? Colocando a luz, diminuindo o poder daquela raiva sobre mim. Porque era algo que me envolvia muito com tudo aquilo. Era uma decepção gigantesca que eu tinha. Enorme. Mas eu pude reconhecer e nomear. Foi o primeiro passo, gente. Foi transformador, porque eu me abri para o próximo passo. Eu me abri para isso. Isso é tão real que naquela época
eu tive um momento de frente a frente com essas pessoas. Eles falaram e eu só ouvi. E no final da conversa, eu disse assim: eu não posso dizer que eu perdoo, porque eu não sinto isso agora. Só o tempo vai poder dizer: olha isso, como eu fui astuta. Disse isso. Eu fui astuta porque eu tinha a raiva. Mas olha, Deus é tão misericordioso que quando eu consegui reconhecer, nomear, eu pude trazer luz para a minha vida. E aí eu fui para o próximo passo. Aí eu comecei a entender a raiz, de onde vem esse sentimento. A raiva que eu sentia era a máscara que estava da minha tristeza. Eu comecei a ter raiva, comecei a ter inveja. Era a máscara da minha tristeza, da minha insegurança, a máscara do meu perfeccionismo, porque eu não imaginava que tudo aquilo era tudo muito perfeito, eu não queria que aquilo acontecesse. Então, não se contente com a superfície. Vai para fundo. Vai lá no fundo, mergulhe para você entender onde é que está a raiz desse problema. Onde é que está a raiz dessa mágoa, onde é que está a raiz dessa raiva. Muitas vezes está ligada a uma expectativa frustrada que você teve. E foi o que aconteceu comigo. Eu tinha uma expectativa gigantesca sobre uma amizade, sobre tudo aquilo que eu tinha feito. E eu achava que tudo aquilo que eu tinha feito, eu tinha que receber. Mas eu preciso dar sem querer receber. Então eu precisei ir a fundo para poder lançar o perdão. E quando eu entendi a raiz da minha mágoa, a raiz do meu problema, eu consegui então lançar e perdoar. A palavra de Deus em 1 Pedro, versículo 5, capítulo 5, versículo 7 vai dizer assim, ó: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E foi exatamente isso que eu fiz. Foi o ponto de virada, a virada de chave da minha vida. Foi quando eu lancei tudo diante de Deus. E eu falei, Senhor, o Senhor cuida disso agora. Eu reconheço, eu passei por isso, eu sofri isso. Nós não fomos feitos para carregar tudo sozinho, peso sozinho. O Senhor mesmo fala isso, que Ele nos ajuda a carregar todo o fardo. Então, depois de você reconhecer, entender a raiz, é hora de você lançar. Lançar no sentido bíblico não é você apenas, não é deixar para lá, não é sobre isso, mas você transferir o fardo para aquele que pode carregá-lo, que é Deus. Ele fala isso conosco: Senhor, eu sozinho não vou conseguir, mas se o Senhor me ajudar a carregar aqui, eu vou. E aí entra o ato do perdão. Perdoar a si mesma e perdoar o outro. Lembre-se, o perdão não é sobre o que o outro merece ou não, mas é sobre a liberdade que você merece. É claro que vai trazer um bem para ele, mas o bem maior é para você. É para você. Lembra que eu disse dessa mulher que não conseguia perdoar o pai? Ela não apenas esqueceu a mágoa, não é sobre esquecer ou não esquecer. Ela reconheceu que ela sentia muita dor. Ela entendeu que a raiz daquela mágoa era a traição. Era o que o pai havia feito com a mãe, era a perda de confiança. E aí ela colocava a responsabilidade da morte da mãe em cima do pai, que não foi. A mãe ficou doente, morreu por conta dessa doença. Entende? Nós responsabilizamos pessoas por conta daquilo também. Então, mas o que aconteceu com essa mulher? Ela decidiu, com a ajuda de Deus, lançar esse fardo. E aí ela conseguiu perdoar. O perdão, ele não apaga a história, mas ele transforma o final dela. Ele permite que ela escreva uma nova página. Foi assim na minha vida e vai ser assim na sua vida, assim como foi na vida dessa mulher. O perdão transforma o final da história. A leveza que você tenta buscar, ela está disponível.
A liberdade emocional não é uma fantasia, não é um conto de fadas. É uma realidade que começa com uma escolha, com uma decisão. A de não permitir que o seu jardim, lembra que eu falei do jardim lá no início? Que o seu jardim seja invadido por ervas daninhas. Eu quero desafiar você, mulher. Comece hoje. Pense na mágoa, na culpa, na tristeza que tem te aprisionado. E reconheça, entenda e decida com a fé em Deus lançar esse fardo. Qual sentimento você decide liberar hoje? O que você vai lançar sobre Ele, sobre Deus, nas mãos do Senhor, para você poder finalmente viver com leveza aquilo que Ele te prometeu? O quê? Fala para mim. O quê? Eu quero convidar você a viver algo novo na sua vida. Então, olha, lembre-se desses 3 passos concretos, dessas práticas, lembre-se disso. Eu quero te convidar a viver esse tempo na tua vida, a dar esse passo que é tão valioso para você. Lembre-se desses 3 passos. Lembra que é uma jornada, né? Então, reconheça e nomeie. Entenda a raiz. Lance fora e perdoe. Perdoe. Vamos juntas. Seguimos, vamos juntas. Pense num sentimento negativo que tem te acompanhado já há tempo. Lembre-se de uma coisa, a libertação verdadeira é você reconhecer o que você sente, entender de onde vem, ressignificar, então mandar embora com o perdão. Eu quero que você agora pense nesse sentimento negativo que te acompanha. Pergunte a você mesmo assim, o que essa emoção está tentando me mostrar? O que essa emoção está tentando me mostrar? Eu vou colocar aqui uma música de fundo para nós. E nós vamos orar nesse momento por todo sentimento, que muitas vezes são sentimentos que nos aprisionam. Sentimentos que nos ferem. Quanto me feria a falta de perdão. Eu me sentia a pior pessoa. Eu não me sentia amada. Eu me sentia traída. Eu me sentia indiferente. Eu me sentia sofrida. Muitas vezes eu achava que eu tinha que engolir o choro. Eu queria um ombro, mas eu nunca queria dar o braço a torcer. Eu não conseguia reconhecer o que realmente eu sentia. Eu não conseguia entender o porquê que aquilo tinha acontecido. Então eu queria saber o porquê. Por que que isso aconteceu? E eu até perguntava, Deus, por que que o Senhor deixou isso acontecer? Por que que eu não me levantei? Por que que eu não dei um basta naquela situação antes disso acontecer? Deixa eu te perguntar. Qual é o sentimento negativo que tem te acompanhado? Que tem feito parte dos seus dias? Talvez seja tristeza, talvez seja frustração, talvez seja esse sentimento de falta de perdão, de raiva por conta de pessoas. O que é que tem te acompanhado? O que que essa emoção está tentando te mostrar? Nós podemos orar por isso agora. E eu quero pedir agora, Senhor, que o Senhor nos abençoe, para que essa carga sobre nós seja liberada por nós. Senhor, a tua palavra é fiel e verdadeira, lance fora, assim está. E é isso que nós queremos, assim como está escrito, lançar fora. Eu quero colocar para fora, Senhor, todo sentimento que apaga o nosso brilho, todo sentimento que nos faz viver na sombra do medo, na sombra do egoísmo, na sombra da dor, da frustração, da insegurança, da tristeza. E eu quero acolher, Senhor, todo esse sentimento
Mas nesse momento, Senhor, nesse momento eu quero pedir, Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada uma de nós. Que o Senhor revigore a nossa força, o nosso chamado, a nossa coragem de prosseguir, de caminhar. Que o Senhor nos ajude a reconhecer, a nomear aquilo que está nos incomodando. Esse é o primeiro passo para a cura, Senhor. Então nos ajude a trazer nome para as emoções que estão dentro de nós. Nos ajude, Senhor, a ir firme, segure nas nossas mãos, Senhor, e nos ajude a ir firme e a entender a raiz de todo esse problema. Para então, assim como diz a sua palavra, lançar fora, lançar sobre ti tudo aquilo que nos perturba, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Dai-nos, Senhor. Dai-nos a graça de perdoar, dai-nos a graça de viver o melhor, de termos essa liberdade emocional sobre a nossa vida. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Eu desejo que a máscara da insegurança possa cair, que a máscara do perfeccionismo, da tristeza, da raiva, da angústia possa cair, que você possa mergulhar fundo para entender o que tem por trás de tudo isso. Amém? Maravilhosa? Se você ainda não me segue, clica aqui e se inscreva no meu canal, clica nesse joinha, deixa o seu comentário, como foi estar aqui. Me siga nas redes sociais e compartilhe esse episódio com uma mulher que você ama e que também precisa dessa liberdade. Eu desejo de todo o coração que você entenda e decida, com a fé em Deus, lançar fora esse fardo. Um beijo no seu coração. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.